Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui para mais um vídeo. Glória a Deus, obrigado Jesus. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Se não estão, vão ficar em nome de Jesus. Gente, hoje é o terceiro vídeo da série, digamos assim, de vídeos com estratégias, com passos para que a gente venha ter um ano de 2024 abençoado, um ano de profundidade na intimidade com Deus, né, de viver bênçãos do Senhor na nossa vida. Então, hoje o primeiro tópico é ore mais. Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 18, diz assim: façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dele. Orem sempre. Guiados pelo Espírito de Deus, fiquem alertas. Não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. O apóstolo Paulo, ele está falando aqui da importância da oração contínua. A gente precisa ter uma vida de oração. Se você orava bastante em 2023, em 2024, você tem que dobrar as suas orações. Se você orava de manhã e de noite, agora você tem que orar de manhã, de tarde e de noite. Então a gente precisa ter uma vida de oração intensa. Lá em 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, versículo 17 diz: orem continuamente, ou seja, não é um dia sim, outro dia não, ou só uma vez no dia. É necessário que a gente tenha uma vida de oração. A gente precisa estar conectado com Deus todo momento. A gente precisa estar falando com Deus aquilo que tem nos afligido, aquilo que não tem, aquilo que tem sido alegria, aquilo que a gente agradece ao Senhor, aquilo que a gente espera, aquilo que está acontecendo, sabe? A gente precisa estar em constante oração, de forma contínua. Não só quando a gente está com as pessoas no culto ou quando alguma irmã de oração vem visitar a gente, né? Mas a gente precisa ter uma vida de oração. A gente não precisa esperar que os problemas cheguem para a gente começar a orar por eles. Mas muitas das vezes, quando a gente ora, pedindo para que Deus venha desfazer toda a ação de Satanás sobre a nossa vida, sobre a nossa família, vai ter problemas que eu creio, Thaís, creio que nem irão surgir, porque Deus vai desfazer antes mesmo que eles venham a acontecer. Então há necessidade de que o ano de 2024 a gente redobre as nossas orações, a gente venha orar continuamente, como diz lá em Tessalonicenses. Amém? E o nosso segundo ponto é jejue mais. O primeiro, ore mais. O segundo, jejue mais. Agora a gente vai ler lá em Atos, capítulo 13, versículo 2, que diz assim: certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem um trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na sua missão. Deus escolhe, o Espírito Santo escolhe Barnabé e Saulo para fazer uma missão. E ali aquelas pessoas, eles estavam orando e jejuando. A gente precisa fazer o jejum também algo prioridade na nossa vida. Que nesse ano de 2024 você não venha jejuar apenas para fazer um exame de sangue ou jejuar 1, 2, 3 vezes no ano, mas que venha ser algo contínuo. Quando a gente jejua, quando a gente ora mais, a gente fica muito mais sensível a ouvir a voz de Deus, a gente fica muito mais sensível a entender a palavra do Senhor, a gente fica muito mais sensível a entender as coisas espirituais, os nossos olhos ficam, acredito que mais abertos, nossos ouvidos mais atentos. Então a gente precisa jejuar mais. Aqui a gente vê que foi através da oração e do jejum que o Espírito Santo respondeu eles, que queria Barnabé e Saulo para fazer tal missão. Às vezes a gente só quer que Deus use uma pessoa e traga a resposta até a gente, mas a gente não pega a palavra de Deus, a gente não ora, a gente não tira um momento de jejum para o próprio Deus falar com a gente, sabe?
Vou até contar uma experiência para vocês. Eu, ano passado, antes do Natal, eu fui fazer meu cabelo. E raramente Deus usa alguém para falar comigo profecia ou algo do tipo, né? Geralmente Deus usa mais através de uma pregação, a pessoa tá falando ali, mas a pessoa não fala diretamente comigo, mas eu entendo Deus falando comigo, né? Enfim, através da palavra, nesse sentido aí. E aí eu fui fazer o meu cabelo e no final, quando eu fui, né, fazer o pagamento, a menina, ela me fez perguntas durante o dia, perguntou se eu era casada, perguntou como, de que igreja eu era e tudo mais. E esse salão é um salão cristão, que depois eu vou até falar com vocês sobre isso, que eu escolhi um salão cristão para fazer o meu cabelo, porque eu vejo que a gente precisa ter cuidado de quem a gente deixa colocar a mão na nossa cabeça, no nosso cabelo. A gente precisa ter esse cuidado. Então, eu escolhi um salão cristão, né? E antes de fazer o meu cabelo, a cabeleireira, ela orou, né, para que Deus viesse a conduzir ela. Enfim, resumindo, que a história é longa, eu vou trazer num outro vídeo falando sobre isso para vocês. Mas resumindo, Deus usou ela para falar comigo sobre uma promessa que Deus tem na minha vida e já tem alguns anos. E Deus usou a vida dela para falar comigo e foi coisas que Deus já tinha me dito através da palavra dele e através de outras pessoas. Então, o que acontece? A gente não precisa ficar correndo atrás de profetas para que Deus fale com a gente. Se Deus quiser, às vezes a gente fazendo cabelo, a gente indo no mercado, a gente, sei lá, de qualquer forma, Deus vai usar uma pessoa para trazer a palavra que Ele quer até nós. A gente não precisa ficar atrás de profetas, idolatrando pessoas para que Deus fale conosco. Se Deus quiser falar, Ele vai usar a pessoa para falar com a gente no momento dele. Mas que você venha buscar saber o que Deus quer falar para você através da palavra, através do jejum, porque Deus fala aqui. Deus fala aqui através da palavra dele. Se a palavra está fechada, Deus não vai falar com você. Você precisa abrir. Você precisa ter esse passo, ó. Deus calado, Deus falando. Deus calado, Deus falando. Tem até um pastor que ele fala isso, pastor. Eu acho isso muito legal, porque ele fala, ó, Deus calado, Deus está falando. Então depende de nós buscar de Deus o que Deus quer falar com a gente, né? Então que nesse ano você venha jejuar, você venha orar, porque através desses passos você vai estar mais sensível ao Espírito Santo de Deus falar com você, a te conduzir, a você estar mais íntimo de Deus, né? Tá mais sensível ao mundo espiritual. E o próximo passo é santifique-se mais. Que é isso, Thaís? Vamos ler primeiro Hebreus capítulo 12, versículo 14. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Não tem mais o que falar, né? Preciso falar alguma coisa? Acho que não. Gente, é necessário buscar a santidade todos os dias da nossa vida. Se a gente buscou muito em 2023, a gente tem que buscar mais ainda em 2024. Porque a cada dia que passa, a gente está mais próximo da nossa morte. Já parou para pensar nisso? E cada dia que passa, você está mais próximo de morrer? E a gente precisa estar com as nossas vestes limpas diante do Senhor para que a gente venha viver na eternidade com Ele. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. A gente não pode viver uma vida em concordância com o pecado, uma vida que a gente ache normal pecar. A gente precisa buscar transformação, a gente precisa buscar renúncia, a gente precisa negar a si mesmo. E através disso tudo a gente vai estar ali buscando a santificação. Então busque a cada dia se santificar, busque orando, jejuando, você vai estar também buscando santificação. Você vai estar buscando que o Senhor esteja tirando de você o que não agrada a Ele e colocando em você o que agrada a Ele. Então que você venha se santificar cada vez mais, porque sem santidade nós não veremos o Senhor. A própria palavra mostra ali, sem santidade ninguém vai ver. Ou seja, não tem como negociar, não vai ter jeitinho. O brasileiro tem mania de tudo dar um jeitinho, de falar alguma coisa para conseguir o que quer. E com Deus não é assim. É assim sim, não, não. Se não houver santidade, não haverá eternidade. Amém? E, por último, tópico de hoje é o vá mais aos cultos.
Gente, eu me esforço muito para estar na igreja todos os cultos, porque se você parar para fazer uma conta de quanto tempo você passa fora da igreja e fora buscando outras coisas, a não ser a presença do Senhor, é muito maior do que o tempo que você passa dentro da igreja e tempo que você passa buscando o Senhor. Então, há uma necessidade de você estar mais na casa do Senhor. Muitas pessoas falam, mas eu não preciso ir para a igreja para crer em Deus, para ler a Bíblia. Você pode crer em Deus dentro da sua casa, mas ali é um lugar onde as pessoas que estão buscando santidade, estão buscando melhorar, estão juntas caminhando. Há uma necessidade de você estar ali tendo cuidado pastoral, de você estar ali tendo uma orientação dos seus pastores, de você estar ali fazendo a obra de Deus. Então você tem necessidade sim de estar dentro de uma igreja, porque você vai precisar de aconselhamento pastoral. Você não vai saber todo momento o que fazer, principalmente quando você é novo, né, cristão, quando você acaba de se converter. Você é igual uma criança aprendendo a andar. Você vai precisar de pessoas, de pastores para te orientar, de pessoas que estejam vivendo a mesma vida de renúncia que você. E é dentro da igreja que você vai encontrar pessoas assim, sabe? Então, se você deixa de ir para a igreja, cada vez mais tende a você ir se enfraquecendo. Por quê? Porque você vai passar mais tempo na frente da televisão, você vai passar mais tempo passeando para outros lugares, fazendo outras coisas. Vai ser mais tempo você priorizando outras coisas do que priorizando adorar e exaltar o Rei dos Reis no seu templo. Então, que esse ano de 2024 você dê prioridade em estar na casa de Deus. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, priorizem estar no culto. Priorizem os dias de culto. Não deixa que a preguiça, não deixa que o desânimo, não deixa que as suas coisas, os afazeres de casa, as pessoas, as visitas, sejam empecilhos, sejam obstáculos para você estar na casa de Deus. Não, prioriza mesmo estar lá. Gente, teve um dia que eu estava muito cansada no passado do trabalho e eu pensei assim, meu Deus, hoje é quarta-feira, hoje tem culto, eu tô tão cansada, meu corpo, minha mente quer tanto deitar e dormir. Mas depois eu pensei assim, caramba, cara, eu tenho um encontro hoje com o Rei dos Reis, aquele que criou os céus e a terra, que fez cada parte do meu corpo de forma assim perfeita. Meu cérebro, meu corpo funciona de forma, tudo ali de forma perfeita, sabe? Que fez tudo isso daqui. Vai ter um encontro comigo hoje e eu vou ficar em casa só por causa do cansaço. Vou nada. E fui para a igreja. Então a gente precisa ter um olhar espiritual de ver que buscar ao Senhor é prioridade, estar na casa do Senhor é prioridade. É o que a gente falou no primeiro vídeo. Buscar primeiro o reino de Deus. Quando você busca primeiro o reino de Deus, você dá prioridade em estar, em orar, em jejuar, em se santificar, em estar nos cultos, nos dias de culto. Sabe? Os seus pastores, as pessoas que estão ali, o corpo de Cristo, a igreja, ela precisa um dos outros, sabe? Uma pessoa não pode trabalhar numa empresa, muitas das vezes, sozinha, porque vai depender de ajuda de outras pessoas. A igreja, ela é um corpo onde todos se conectam com Cristo. Então, você que faz parte desse corpo, você precisa estar conectado com seus irmãos, conectado com Cristo, com a obra do Senhor. Você precisa estar ali ajudando, sendo auxiliador dos seus pastores, sabe? Cuidando de vida, fazendo a obra. Então, que nesse ano você venha priorizar os dias de culto, que essas outras coisas, as demais coisas, não venha tomar o lugar que é o lugar de Deus. Não venha fazer com que você deixe para a semana que vem o culto que você tem que ir hoje. Entendeu? Então toma cuidado, porque se você fica dando desculpa para não estar na casa de Deus, isso vai começando a se tornar algo rotineiro, ao ponto que você vai esfriando,
e ao ponto de que estar na casa de Deus já nem é mais lá aquela coisa, porque você já está frio espiritualmente. Então, cuidado, porque quando a gente dá muita desculpa para não fazer aquilo que nos aproxima de Deus, a gente vai esfriando espiritualmente cada vez mais e, consequentemente, nos afastando do Senhor. Então, tome cuidado, porque se você quer um novo ano cheio de bênçãos, de vitória, de crescimento espiritual, de intimidade com Deus, de sair do raso e mergulhar na presença de Deus, você vai ter que priorizar estar na igreja. Você vai ter que priorizar orar mais. Você vai ter que priorizar jejuar. Você vai ter que priorizar buscar Deus. Então, que você tenha, que você busque em Deus essa força. Não é fácil. É uma luta entre a carne e o espírito. A própria palavra diz isso. Mas qual que você vai deixar vencer? A sua carne ou o seu espírito? O Espírito Santo ou a sua carne? O que você vai querer fazer? Cabe a você decidir. Deus não vai te colocar contra a parede. Meu filho, hoje é dia de culto. Você vai. E vai mandar os anjos te arrastar até lá na igreja. Não vai, não. Você tem que escolher e você tem que ser forte para lutar contra o desânimo, contra tudo aquilo que é um obstáculo para você não estar na casa do Senhor. Amém? Espero que esse vídeo tenha abençoado vocês. No próximo vídeo vai ser o último que a gente vai encerrar, que também tá uma bênção. E nesse vídeo a gente falou sobre orar mais, jejuar mais, se santificar mais e ir mais ao culto. Que você esteja seguindo esses passos para que esse ano de 2024 seja um ano abençoado na sua vida e um ano que você venha romper e que Deus venha te proporcionar coisas espirituais extraordinárias. Amém? Esse é o vídeo, que Deus te abençoe sua família. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar. Se você não me segue no Instagram, vai lá, Thaís Grace, lá eu compartilho algumas coisas. E quando vai sair vídeo, às vezes não dá pra sair vídeo, aí eu aviso lá, então que você vai lá, que você vai ficar mais próximo de mim. Tá bom? É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E não esqueça que Jesus te ama. Beijo!